Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a terceira aula de Biologia 1. O tema dela vai ser os cordados parte 2, onde a gente vai falar das classes dos répteis, das aves e dos mamíferos, tudo bem? Então, espero que essa aula seja boa e boa aula! Agora a gente vai ver os répteis, que foram os cordados que definitivamente conquistaram o ambiente terrestre. Mas antes de ver as características deles, que fizeram com que ele conquistasse o ambiente terrestre, a gente tem que ver as características que eles herdaram já dos outros cordados. Como os agnatos, ou também chamados de ciclostomados, eles vão ter vértebras e eles vão ter o crânio, tudo bem? Aí dos condrictes, eles vão herdar sua mandíbula, tudo bem? Ajudando na alimentação. Dos osteictes, eles vão herdar o seu esqueleto ósseo. E dos anfíbios, eles vão herdar a característica de ser tetrápodes, ou de terem 4 patas. E também da existência de um pulmão. Mas agora, esse pulmão dos répteis, ele vai evoluir. Por quê? Porque, como diferentemente dos anfíbios, a sua superfície interna vai ser muito mais desenvolvida. Assim, aumentando a sua capacidade de fazer as trocas gasosas, o que vai retirar a necessidade de realizar respiração cutânea, porque agora a respiração pulmonar já vai dar conta de fazer todas as trocas gasosas realizadas pelo répteis para a permanência do ser vivo em questão, tudo bem? Então agora a sua pele não vai ter que ser mais permeável para assim ela poder realizar a respiração cutânea. A pele agora dos répteis ela vai ser hipermeável. Por que hipermeável? Porque agora ela vai ser rica em queratina. Ela vai ser uma pele grossa e queratinizada. Tudo bem? Assim, isso vai ajudar muito eles à independência d'água. Porque agora, com a sua pele, eles não vai ter que ficar produzindo muco toda hora. Não vai ter que ficar com a pele 100% hidratada toda hora para aí ela poder realizar a respiração cutânea. Então ele perde grande parte do. Ele perde a perda d'água que os anfíbios tinham. Porque os anfíbios gastavam muita água. Eles gastam muita água para ter a pele cheia de muco, capaz de realizar a respiração cutânea. Já os répteis não precisam disso. Então eles deixam de perder muita água com isso. Ademais, a gente sabe que não era só a pele que fazia com que os anfíbios fossem dependentes d'água, né? Os anfíbios também eram dependentes d'água por causa da sua reprodução. Mas agora os répteis, diferentemente dos anfíbios que tinham uma fecundação interna, agora os répteis eles possuem uma fecundação externa. Quer dizer, diferentemente dos anfíbios que tinham uma fecundação externa, agora os répteis eles vão ter uma fecundação interna, o que vai ajudar muito a eles a serem independentes da água, porque agora eles não vão ser dependentes da água na hora da fecundação, porque antes os anfíbios eles eram necessários que o encontro dos gametas fosse no ambiente aquático, porque o espermatozoide não consegue nadar na terra, e sim em algum líquido. Mas agora, com os répteis tendo uma fecundação interna, eles suprimem essa necessidade, tudo bem? Ademais, a gente sabia que os anfíbios eram muito dependentes d'água por causa dos seus ovos, porque os ovos eles eram um ovo gelatinoso. Mas agora os répteis, eles trazem para os cordados uma aquisição evolutiva muito importante, que é a existência, que é ter um ovo com casca, ou também chamado de um ovo amniótico, que a gente pode ver aqui na imagem. Tudo bem? Para a nossa prova, a gente não precisa saber todas as partes do ovo amniótico. A gente só precisa saber principalmente de 4 delas. Primeiro, que é a existência de casca, o âmino, o alantoide e o saco vitelinício. Tudo bem? E eu vou falar as características dela, tudo bem? A casca ela vai prevenir de choques de desidratação, porque aí ela vai separar o embrião do ambiente externo, tudo bem? Que aí vai ajudar eles na proteção e também de não ficar perdendo água sempre. O âmino é uma bolsinha gelatinosa que protege o embrião de choques internos e também de choques mecânicos, e de desidratação. Já o alantoide
é o responsável por armazenar as excretas do embrião, né? Porque você não pode ficar junto com o seu cocô, assim, entre aspas, né? Dando um exemplo. Então, você tem que separar o embrião das suas excretas. E quem vai armazenar as excretas é o alantoide. Já o saco vitelinício vai ser o responsável para armazenar os nutrientes do embrião, tudo bem? Então a gente só precisa saber dessas quatro partes do ovo amniótico na nossa prova, que é a casca, o âmino, o alantoide e o saco vitelinício. Tudo bem? Tá, Nicolas, você falou agora de das características que os anfíbios eram dependentes, né, por causa da sua pele, da sua reprodução. Mas e por causa das suas excretas? Eu lembro que os anfíbios eles excretam amônia, né? Eles excretam amônia. E aí eles precisam gastar muita água para excretar amônia, porque ela é muito tóxica. Os répteis mudaram isso para ser dependentes d'água? Sim, eles mudaram isso. Além de ter uma pele agora impermeável, de ter fecundação externa e um ovo amniótico, a sua excreta nitrogenada deixou de ser amônia. Agora os répteis eles vão excretar ácido úrico, tudo bem? Por que isso? Porque o ácido úrico ele é muito pouco tóxico. Sendo muito pouco tóxico, ele não vai ter que excretá-lo com uma grande quantidade de água, porque ele não vai precisar diminuir muito a sua concentração para não danificar o organismo dos répteis. Então eles vão ter, então ele excretando ácido úrico, eles poupam grande parte da perda de água que os répteis também tinham, porque porque os anfíbios também tinham ao excretar amônia, porque a amônia sendo muito tóxica, eles abaixam a sua concentração na excreta nitrogenada para não danificar o seu organismo no trajeto da amônia até você excretar. Mas agora com os répteis excretando ácido úrico, eles não precisam diminuir a sua concentração para excretar e assim eles não gastam tanta água, tudo bem? Então, essas três características aqui, essas, essas mudanças que eu falei, de pele agora sendo impermeável, de fecundação agora sendo interna, do ovo agora sendo um ovo amniótico, e agora que eles excretam ácido úrico, essas características são as responsáveis por fazer com que os répteis conquistem definitivamente o ambiente terrestre. Tudo bem? Agora a gente vai continuar a aula. Agora a gente vai falar sobre as aves, onde eu espero que você já deve saber que não são todas as aves que voam, mas afinal, então, o que vai diferenciar uma ave que voa e uma ave que não voa? É aqui que a gente vai ver, tudo bem? Mas antes, vamos ver as características que a gente já está acostumado. Como lá no Agnatus já surgiu, as aves também vão ter vértebra e crânio, ou seja, eles vão ser animais vertebrados, tudo bem? Como os condrictes, esses animais também vão ter mandíbula. Como os osteíctes, esses animais também vão ter esqueleto ósseo. Como os anfíbios, esses animais também vão ter pulmão e sete tetrápodes. E como os répteis, esses animais também vão ter um ovo amniótico. Tudo bem? Mas agora surgem algumas mudanças nas aves. Mudanças essas que só vão aparecer nas aves, tudo bem? Nossos próximos animais, que vão ser os mamíferos, não vai aparecer, tudo bem? Só vai aparecer aqui nas aves, que são as seguintes. Isso vai ser para todas as aves, ok? Agora as aves, elas vão ter um corpo não revestido de placas ou de escamas como a gente estava habituado. E sim, agora o seu corpo ele vai ser revestido por penas, tudo bem? Porque essas penas nas aves que voam, elas vão ajudar elas a voar. Fora que elas vão ajudar a aquecer o seu corpo. Vocês vão ver que agora as aves, elas vão ter uma característica diferente dos animais que a gente tinha visto até então, tudo bem? Que é a característica de ser endotérmicos. O que afinal é ser endotérmico, Nicolas? Bem, até então a gente só tinha visto animais ectotérmicos. O que seria ectotérmico? Ectotérmico é aquele animal que não consegue controlar a temperatura do corpo, tudo bem? Ele não consegue. Então, então o que vai fazer a temperatura do corpo do animal
ficar, vai, em 30 graus, em 20 graus, em 35 graus, assim, por exemplo. Vai ser o meio ambiente, tudo bem? Porque porque esses animais, eles não têm a característica de conseguir permanecer com uma temperatura constante, independente do meio em que eles vivem. Então, cabe ao meio ambiente regular a sua temperatura corporal. Já os animais endotérmicos, eles possuem essa característica. Então, eles conseguem controlar a sua temperatura corporal. E isso é muito bom, porque isso faz com que o leque de habitats, ou seja, o número de habitats que as aves podem viver, seja maior do que o dos outros animais, já que elas conseguem controlar a própria temperatura corporal. É só você pensar naquela atividade que a gente fez de biologia. Naquela atividade dá para perceber que tanto aves quanto mamíferos estão muito mais espalhados pelo globo do que répteis e anfíbios. Porque esses que são os animais endotérmicos, que é as aves e os mamíferos, eles conseguem controlar a própria temperatura corporal independente do meio em que eles vivem, o que torna eles não dependente de uma certa temperatura de um ambiente para continuar vivo, tudo bem? Já os répteis e os anfíbios, eles precisam se adequar ao ambiente em que eles vivem mais, nessa questão de temperatura, ok? Então essa característica endotérmica é muito importante, que aí eles conseguem permanecer com uma temperatura constante, independente da temperatura do meio, ok? Uma mudança também muito significativa é a ausência de duas coisas nas aves. A primeira, a gente vai perceber que é a ausência de dentes. Por que isso? Bem, você tem que ter agora o seguinte pensamento nas aves. As aves sempre vão querer poupar o máximo de peso possível. Elas sempre vão querer reduzir o máximo de peso possível. Como você pode reduzir seu peso, Nicolas? Você vai ver aqui. Mas uma, uma das possibilidades é você não ter dente. Porque os dentes, eles pesam. É irrefutável isso. Eles pesam, eles têm um certo peso. E ao você retirar eles, você acaba ficando mais leve. Tá, Nicolas, mas a sua digestão não vai ficar comprometida, já que eles não vão ter dentes? Não, porque agora eles vão ter um estômago diferente dos outros animais que a gente tinha visto. Eles vão ter uma moela. O que seria uma moela, Nicolas? A moela vai fazer o papel dos dentes. Ela vai tanto digerir os alimentos quanto triturar eles, tudo bem? Então, essa ausência de dentes é justificável agora pela existência de uma moela. E também, além de não ter dentes, as aves não têm uma bexiga urinária. Por que isso, Nicolas? Porque não compensa para elas ficar armazenando excreta nitrogenada, porque se elas ficarem armazenando excreta nitrogenada, isso vai culminar num aumento do peso corporal delas, o que lembra da nossa mentalidade, é o que as aves não querem. As aves sempre querem reduzir o seu peso. Então, se você não conseguir armazenar excreta nitrogenada, isso vai ser bom para você. Tá, Nicolas. Então, como sempre, a sua excreta nitrogenada também vai ser ácido úrico ou vai ser amônia, que nem os anfíbios, os peixes que a gente estava fazendo? As aves, elas, como os répteis, elas vão excretar ácido úrico. Isso é muito bom porque isso poupa a perda de água que os répteis criaram, tudo bem? Então, como os répteis, as aves também vão excretar ácido úrico, que é uma excreta nitrogenada muito pouco tóxica, e assim você não tem que excretá-la com grandes quantidades de água para assim abaixar sua concentração, para não danificar o seu corpo no caminho de excretar, ok? E além disso, eu espero que você já tenha notado em alguma parte da sua vida e que as aves elas possuem um bico, certo? E esse bico tem forma de cone, ou seja, um bico córneo, tudo bem? Agora a gente vai ver as características que vão diferenciar as aves que voam, que vão ser chamadas de carinatas, e as aves ratitas, que são as aves que não voam, tudo bem? As aves. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Eu tenho que desenhar um pouquinho.
bem. As aves que voam, a principal característica entre Carinata e Ratita é o formato do seu externo. O externo vai ser o osso onde vão ficar os músculos que vão movimentar as asas, tudo bem? Então, por isso que ele é muito importante nas aves, porque sem ele, se ele tipo tem um formato muito não tão é, não tão bom para esses músculos, vai dificultar muito sua capacidade de voar, tudo bem? Isso vai ser a principal mudança que vai ter entre Carinata e Ratita, vai ser o formato do externo. O formato do externo da Carinata é um externo em forma de quilha, tipo de barco mesmo, tudo bem? Vai ser um externo em forma de quilha, bem assim. Calma, deixa eu apagar que ficou meio ruimzinho, tudo bem? Vai ser um externo em forma de quilha, e aqui é a asa, tudo bem? Já o externo da Ratita vai ser um externo mais achatado. Vai ser um externo mais ou menos assim, ó. Tudo bem? E por isso que dificulta ela de levantar voo. Porque o formato de quilha da Carinata é muito mais aerodinâmico e faz com que os músculos que movimentem as asas sejam muito mais fortes. A sua força pode ser melhorada muito mais do que o externo de forma achatada das ratitas, tudo bem? Além disso, as carinatas também, elas possuem ossos pneumáticos. O que seriam esses ossos pneumáticos, Nicolas? Todos os animais que a gente tinha visto agora, os seus ossos, eles eram preenchidos 100% por... Eles eram preenchidos 100%. Mas agora as aves, mais especificamente as carinatas, elas vão possuir ossos ocos. O que seria isso? Aqui eu vou fazer um osso de retângulo, assim, bem... Os animais que a gente tinha visto agora e que os mamíferos também vão ter, vai ser um osso completamente revestido, tudo bem? Nada oquinho, a menos que tenha osteoporose. Aí beleza, mas as aves, elas vão ter agora um osso pneumático, onde em algumas partes, não acho que eu falei em algumas partes, o externo ele não vai ter nenhum preenchimento. E isso vai facilitar muito a vida delas. Por quê? Porque isso vai reduzir o peso dos ossos, né? Já que com você tirando o seu preenchimento e colocando ar nele, você vai fazer com que ele fique mais leve. Isso é óbvio, né? Então, com esses ossos pneumáticos, as aves conseguem de novo poupar o peso. Então, aí a gente pode perceber três coisas. Quer dizer, perceber várias coisas. Que, como eu falei, as aves sempre vão tentar poupar peso. Então, quais são as características que a gente viu que vai poupar peso? Vai ser a ausência de dente, tudo bem? A ausência de bexiga urinária e também os ossos pneumáticos, tudo bem? E também uma coisa muito importante, que todas as aves têm, é uma glândula, que é a única glândula que as aves têm. As aves não têm uma outra glândula sem ser ela, que é a glândula uropigiana, tudo bem? Essa glândula uropigiana é responsável por produzir um óleo que quando essa glândula é estimulada, ela solta esse óleo nas penas das aves, lubrificando-as. E por que isso é importante? Porque isso faz com que mesmo que uma ave em X momento da sua vida pegue uma chuva, as suas penas não fiquem molhadas, porque se suas penas ficarem molhadas, elas vão ficar muito pesadas e ela não vai conseguir. E se for uma ave carinata, por exemplo, ela não vai conseguir levantar voo. Ou se for tipo um pato, se não tivesse essa glândula uropigiana, as suas penas iam ficar molhadas e elas iam ficar pesadas. E o pato podia vir a morrer afogado num lago, assim. Então, por isso que essa glândula uropigiana é muito importante, porque ela impede que as penas elas se molhem. Então aí ela impede que as aves morram afogadas ou que elas possam voar na chuva por um certo período de tempo, tudo bem? Então, o que é importante de lembrar aqui nas aves é a diferença entre a ave ratita e carinata, que a ave ratita não voa, rata carinata voa.
A principal diferença entre elas é a forma do seu externo, que é o osso que vai movimentar, que é o osso onde os músculos que movimentam as asas ficam, onde o externo da carinata tem forma de quilha e o externo da ratita tem forma de achatado. Tudo bem? Bom, agora a gente vai ver a nossa última classe, que a gente, dos cordados, né? Que é a classe que a gente pertence, que é a classe dos mamíferos, tudo bem? É, os mamíferos, eles, primeiro vamos ver aquelas características que a gente já está habituado, né? Como sempre. Os mamíferos, como os agnatos, eles têm crânio e eles são seres vertebrados, tudo bem? Como os condrictes, eles têm mandíbula, como os osteíctes, eles têm esqueleto ósseo, como os anfíbios, eles são dotados de pulmão e são tetrápodes, como os répteis, a sua pele é impermeável, tudo bem? Mas como as aves, eles não possuem escamas nem placas na sua pele, mas eles também não possuem penas, tudo bem? Os mamíferos agora, eles vão ter um corpo coberto por pelos. Para que servem esses pelos? Como as penas, os pelos vão servir para aquecer o corpo, tudo bem? Porque os pelos vão ajudar a reter o calor dentro do corpo. E igualmente as aves, eles são seres endotérmicos, tudo bem? Ou seja, eles conseguem permanecer com uma temperatura constante independente do meio. Eles não dependem do meio para ter a sua temperatura corporal, ok? Mas não se enganem e não pensem que os mamíferos são descendentes das aves, tudo bem? Em cladogramas é comum a gente ver isso daqui, ó, para representar. Onde aqui teria o ancestral comum entre répteis, aves e mamíferos, tudo bem? Porque aqui seria réptil, aqui seria ave e aqui é mamífero, ok? Então a gente não herdou essa característica de ser endotérmico das aves, tudo bem? A gente conseguiu ela pela evolução, ok? Então, por ser endotérmico, a gente consegue ter uma temperatura constante independente do meio. Grande parte da ajuda nossa também, a nossa grande atividade, nosso metabolismo, ele é muito acelerado, a gente tem um metabolismo alto e também por causa dos nossos pelos que cobrem a nossa pele, ok? Que ajuda a combater a hipotermia e também, ou seja, ajuda a manter o calor dentro do nosso corpo. Beleza? Aqui também é importante frisar e saber as 3 glândulas que todo mamífero tem. Para ser mamífero, você tem que ter obrigatoriamente essas 3 glândulas. A mais importante delas é as glândulas mamárias. Por isso que o nosso nome é mamíferos, por causa dessa glândula, ok? Você também pode achar em alguns livros ou em alguns exercícios também a classe mamária e não mamíferos, tudo bem? Por causa da glândula mamária. Mas afinal, para que serve a glândula mamária? A glândula mamária serve para produzir o leite, que irá alimentar o filhote do ser em questão, tudo bem? As outras glândulas que são muito importantes são a glândula sebácea e a glândula sudorípara, beleza? Ambas se localizam na pele. Aqui onde eu estou circulando agora fica a glândula sudorípara, beleza? E aqui fica a glândula sebácea. Mas afinal, o que faz cada uma, né? Tem que saber também as suas funções. A glândula sudorípara é responsável por produzir o suor. Para que serve o suor? O suor serve para 2 coisas. No suor a gente consegue excretar um pouco da nossa excreta nitrogenada, que é a ureia. Eu já vou explicar o porquê que é a ureia, tudo bem? Então, além de excretar a ureia pelo nosso suor, as nossas impurezas, entre aspas,
O suor ele também serve para diminuir a temperatura corporal. Isso é muito visto quando a gente está fazendo exercício. Quando a gente está fazendo exercício, nossa atividade metabólica ela aumenta muito. Assim, o nosso corpo começa a ficar muito quente. E para combater esse calor, porque ele é prejudicial para o nosso corpo, afinal, nosso corpo foi feito para trabalhar em uma certa temperatura, a glândula sudorípara produz o suor. Tudo bem? E aí, com esse suor, a gente consegue combater a hipertermia, que seria a temperatura corporal acima do recomendado, beleza? Já a glândula sebácea, aqui, opa, já a glândula sebácea serve para lubrificar os pelos. E assim, lubrificando os pelos, você impermeabiliza a pele, tudo bem? Seria bem parecido à glândula uropigiana nas aves, que lubrifica as penas e assim impermeabilizando a pele delas e também as penas, que ajudam elas a não morrerem afogadas e pá. Mas agora, as sebáceas, como a gente não tem penas, eles vão lubrificar nossos pelos. E assim, elas vão ajudar a gente a perder menos água, beleza? Agora aqui nos mamíferos, também dá para perceber que a gente tem dentes, tudo bem? E esses dentes, eles são diferenciados. Por que isso é importante? Porque cada dente é responsável por fazer pré-digerir, ou seja, tipo, triturar, entre aspas, o alimento antes de chegar no estômago, para facilitar a digestão. Como, por exemplo, os carnívoros. Os carnívoros servem para cortar a carne. Os molares servem para cortar tal coisa, etc. Então, cada dente é especializado em cortar, entre aspas, um certo tipo de alimento, que assim facilitando na digestão, tudo bem? Lá quando chegar no estômago e no intestino, beleza? Aí eu falei que os mamíferos, eles são os únicos cordados que vão excretar ureia. Mas por que isso, Nicolas? Porque os mamíferos, eles não vão ter uma necessidade muito grande de de não perder tanta água assim, tudo bem? E assim foi selecionado que a gente excretasse ureia. A ureia é menos tóxica que a amônia, porém mais tóxica que o ácido úrico. Ela tá bem no meio assim, ela tá um meinho, tudo bem? A, u- a amônia, ela é muito tóxica, então para excretar ela você tem que usar muita água. O ácido úrico, ele é muito pouco tóxico, então para excretar ele você tem que usar muita pouca água. Já a ureia é o meio, ela é medianamente tóxica e você tem que usar a quantidade média de água para excretá-la, tudo bem? E aqui também, nos mamíferos, a gente precisa saber diferenciar as suas ordens, tudo bem? A gente tem somente 3 ordens, e isso é bom, né? Porque são poucas, que são os monotrenados, os marsupiais e os placentários. É importante saber uns 2 exemplos de cada um, beleza? Os monotremados são os mamíferos que ainda são ovíparos, tudo bem? O que é ser ovíparo? Ele produz ovo, que é onde o embrião ele vai ficar lá até se desenvolver e vai sair do ovo. O exemplo mais claro de marsupial a gente tem como os ornitorrincos, tudo bem? Os ornitorrincos eles têm glândula mamária, sebácea, sudorípara, são endotérmicos, têm pelos e além disso eles são ovíparos, eles produzem ovos, tudo bem? O segundo tipo são os marsupiais. Os marsupiais, a característica principal deles é de ter o marsúpio, que seria uma bolsa onde o filhote ele vai ficar por um longo tempo até se desenvolver, tudo bem? Então, por volta da sua segunda semana já de vida, ele sai do útero da mãe, aí ele tem que meio que escalar o animal até chegar no marsúpio onde ele entra lá, onde o marsúpio seria uma bolsinha assim, entre aspas, onde o filhote vai ficar se desenvolvendo por um longo período de tempo. E como principal exemplo deles, a gente tem os gambás e os cangurus, beleza? Agora a gente vai para a última ordem dos mamíferos, que são os placentários. Os placentários, a principal característica deles, sem dúvida nenhuma, é que o ovo amniótico, vindo lá dos répteis, é substituído pela placenta. Tudo bem? Eles têm uma placenta. O que serve essa placenta? A placenta é
é basicamente bem igual a um ovo amniótico, tudo bem? Em suas características. Ela vai. Só que ela vai armazenar as excretas, ela vai ter os nutrientes dela, tudo bem? Só que ela tem um contato mais direto com a mãe, já que ela vai ficar dentro da mãe, tudo bem? E não fora, assim, que nem num ovo amniótico, beleza? Então seria um ovo amniótico, só que dentro da mãe, falando de uma maneira bem informal, beleza? Onde a placenta ela vai ser responsável pela oferta de alimento do embrião, onde eles vão tirar isso da corrente sanguínea da mãe. Da corrente sanguínea da mãe também vão vir oxigênio e os hormônios necessários para o desenvolvimento do feto, beleza? Aí a placenta também, ela vai excretar as excretas do embrião, né? Já que você não pode ficar lá com o seu cocô e xixi, né? E o seu CO2, tudo bem? Seu dióxido de carbono, tudo bem? Então, a placenta é um ovo amniótico dentro da mãe e mais dinâmico, beleza? Então, essa foi a segunda aula de biologia 1, tá? Eu espero que você tenha entendido tudo de cor dados e até uma próxima aula. Então, esse foi o término da nossa terceira aula de Biologia 1, que infelizmente também vai ser a última de Biologia, porque com uma questão de tempo e também de meio que problemas técnicos, a gente não vai estar conseguindo fazer a aula do sistema endócrino e das glândulas que a gente vai precisar saber para bimestral, né? Que vai ser as gônadas masculina, gônada feminina e da tireoide, e nem sobre a menstruação em si, tudo bem? Eu espero que vocês entendam e obrigado pela atenção de vocês terem visto todas as videoaulas até aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de biologia inteiro, né? Tanto que é do conteúdo que a gente foi dado em videoaula aqui, tanto que não foi dado. Se sobrou alguma dúvida, você pode postar no Yammer, que a gente vai responder lá no Teams. E é isso, se cuida.